Estamos de volta para falar mais uma vez sobre um assunto importante que é a sua, a minha, a nossa saúde. Eu sou a doutora Cíntia Rios e aqui, de novo, vamos falar sobre os vírus. A semana passada eu comentei com vocês sobre um assunto pessoal, um problema pessoal, onde a minha filha foi afetada por um vírus. Hoje eu estou aqui de volta falando sobre vírus novamente e o assunto em voga agora é o sarampo. Se você não sabe, o sarampo é uma doença séria, grave, transmissível. Uma pessoa com sarampo consegue contaminar até 16 pessoas. O alcance do vírus do sarampo é muito maior do que, por exemplo, o vírus da gripe. Os vírus estão na natureza em todos os lugares e eles podem ser transmitidos e transformarem-se em doenças ou não. No caso do sarampo, estamos com a epidemia na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo, e essa epidemia é muito séria, porque houve uma mudança no perfil do comportamento desse vírus. O sarampo é considerado uma doença infantil, ainda que com campanhas maciças e massivas, a doença foi erradicada por muito tempo no nosso país. Nas décadas de 70 e 80, a vacinação maciça da população contribuiu para que essa doença fosse quase que erradicada. Porém, atualmente, a doença voltou com muita força e ela está acometendo pessoas de mais idade. O sarampo é uma doença da infância, onde a criança apresenta febre alta, dores no corpo, manchinhas vermelhas. Porém, no adulto, ela tem outras consequências. Ela pode evoluir para quadros graves de pneumonia, chegando até mesmo a inflamações do sistema nervoso central. Por isso a preocupação do governo. Hoje São Paulo está com 1.790 casos confirmados de sarampo. Quando a gente fala confirmado, significa que do ponto de vista laboratorial, o paciente teve a certeza de que foi contaminado por esse vírus. Existem 6.000 casos sob suspeita ainda em andamento. Isso é um número grave, é um número bastante alto. Estamos com 49 cidades com dados de epidemia do sarampo. Em São Paulo, se ficarmos atentos, ouviremos um caso ou outro de um colega, um amigo, um parente que está ou sabe de alguém que está com sarampo. Ele veio acometendo mais a população dos 15 aos 29 e 30 anos. E por que isso aconteceu? Acredita-se fortemente que essas pessoas não fizeram o reforço vacinal adequado na idade correta. E para quem não sabe, embora a vacina seja obrigatória na infância, ou seja, até os 9 meses todas as crianças devem estar protegidas contra o sarampo, fazendo um reforço aos 5 anos, porque é o período que o sistema imunológico está imaturo. Na adolescência, todos devem ter seu calendário vacinal atualizado. E atualmente a orientação a cada 10 anos, dependendo, óbvio, de alguns tipos de vacina. Nós tivemos a migração maciça das pessoas ao redor do mundo. Hoje se viaja com muita facilidade. Acredita-se que o vírus tenha sido inoculado, ou seja, trazido para o país via externa. Nós temos a Venezuela, que está com problemas sociopolíticos e o calendário vacinal totalmente prejudicado. Tivemos a imigração maciça de venezuelanos na fronteira, principalmente no norte do país. Os Estados Unidos está com surto de sarampo também. E acredita-se que seja devido a essa sazonalidade das pessoas hoje. O importante é que agora, até 31 de agosto, todos sejam vacinados. Todos que estejam na fase de risco. Crianças que tiveram seu calendário vacinal feito e tiveram seu reforço aos 5 anos estão fora dessa indicação. Os adultos até a faixa dos 30 anos estão com obrigatoriedade de vacinação. Dos 15 aos 30, se você está nessa faixa etária, você é um sério candidato a ter o sarampo. Então não deixe isso acontecer.
vá, se vacine, se proteja, porque você se protegendo estará protegendo pelo menos 16 pessoas ao seu redor. 16 pessoas que não terão vírus, que não terão a doença. O sarampo pode apresentar pneumonia, pode apresentar encefalite, pode apresentar quadros de infecção respiratória alta, manchas debilitantes. É uma doença muito séria nos adultos. Existem casos que evoluem com consequências temporárias e com consequências para sempre. Se você tiver consciência, participe da campanha de vacinação. Se você está ouvindo esse vídeo, a nossa reportagem, você orienta que todos devem se vacinar. Não deixe a doença parar. As vacinas não são prejudiciais. Existem campanhas, existem assuntos na internet, existem blogs, existem redes sociais, onde as pessoas divulgam que as vacinas são causas de muitas doenças. Não é assim. A falta da vacina é a causa de muita doença. Não vacinar não é um ato solidário. Não orientar a vacinar é um ato prejudicial. Então vacine. Você adulto, vacine. Você que tem filho pequeno, vacine. É a única maneira que você tem para evitar que o seu filho, sua filha, tenha algum problema mais sério. E, portanto, não menos importante, a questão de quem está com a doença já instalada. Se você tem o sintoma, procure o seu médico, procure o posto de saúde, procure o hospital. Essa doença é chamada de notificação compulsória, o que significa que, uma vez diagnosticado, o seu médico e você estão obrigados a notificar a Secretaria Estadual de Saúde para que isso seja contabilizado, porque é uma doença infecto-contagiosa e ela pode prejudicar outras pessoas. Uma vez com a doença, você precisa estar afastado das suas atividades. Primeiro, por uma questão de contaminação do ambiente e das pessoas que lhe cercam. Segundo, por uma debilidade que o paciente fica também. Dá muita dor, dor de cabeça, dor no corpo, febre alta, pode evoluir com tosse, dor de garganta. E durante este período inicial de pelo menos uma semana, você é um portador sintomático. Ou não, mas é um transmissor ativo. E cada vez que você entra em contato com alguém ou que você joga no ar um vírus desse, ele se dissemina. Imagina dentro, por exemplo, de um avião. Se você viaja de avião e tem algum sintoma nesse sentido, procure seu médico. Ao descer, ao chegar ao seu destino, procure se informar. Veja se você tem sarampo ou não. É importante que você tenha consciência. Desenvolveu algum sintoma relacionado com patologia viral, procure o seu médico, o posto de saúde mais próximo, o pronto-socorro mais próximo. Comunique. Se você está vindo de áreas que estão sob suspeita, por exemplo, na cidade de São Paulo, em cidades do interior, existe uma lista hoje, no interior de São Paulo, de 49 cidades, você deve informar, porque é importante para o médico saber a origem do paciente, onde ele veio, e isso faz facilitar o seu diagnóstico. Uma vez diagnosticado, mantenha-se no que a gente chama de quarentena. Você precisa ficar isolado, porque a partir do momento em que você tem consciência, você passará a contaminar pessoas. E sabendo disso, fique em casa. Não vamos disseminar. Vamos ficar atento ao calendário vacinal? A única forma que temos de nos livrar de uma provável epidemia de sarampo ou de qualquer outro vírus que seja, é fazermos a nossa parte. Termos o cuidado com o nosso corpo, termos cuidado com a nossa saúde, porque uma vez que você se cuida, provavelmente você cuidará do próximo. Como médica, é minha obrigação alertar. Atenção, sarampo mata, sarampo é grave, vacinem as crianças. O calendário vacinal é público, os postos de saúde dispõem da vacina e
As clínicas de medicina privada, vacinais também, não deixe de vacinar. Crianças que estão em contato com adultos e ainda não estão no período de janela imunológica devem se manter distantes de aglomerações, de locais públicos. Está se fazendo a campanha principalmente em condomínios. As crianças que estão sem janela imunológica, ou seja, até os 9 meses, 1 ano de idade, têm que evitar a exposição, porque elas não têm proteção. Se o seu filho está na faixa etária até os 4 ou 5 anos, vá ao posto de saúde e faça o reforço. Se você conhece alguém no condomínio onde você mora, na rua onde você mora que teve o sarampo, procure se manter distante e faça o reforço da sua vacina também. E principalmente para todos aqueles que estão na faixa etária entre os 15 e os 30 anos, a população mais afetada. É isso que a gente tinha para falar hoje. Espero que vocês fiquem atentos, que cuidem da sua saúde, porque a gente tem que ser um cidadão extraordinário. Cuidando da nossa saúde, com certeza o ambiente que nos cerca será afetado pelo processo do bem. Espero que vocês gostem. Semana que vem viremos com um tema muito interessante. Estejam atentos. Curtam bastante, mas se lembrem de cuidar da saúde. Vacina do sarampo até 31 de agosto em todos os postos de saúde do estado de São Paulo. O governo está fornecendo. Não deixe de se vacinar. Seja responsável, seja solidário. Cuide da sua saúde. Um beijo, obrigado pela oportunidade e nos vemos muito em breve com um tema muito interessante que tenho certeza vai ser útil para a sua vida. Até lá!